Aí a Filipenses. Hoje nós vamos concluir o capítulo 3. Filipenses 3 a partir do 17. 17 ao 21. Filipenses 3, do 17 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, vamos orar antes e aí começamos. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, nos instrui nesse momento. Nós possamos entender e aplicar tuas maravilhosas verdades. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós temos 5 versículos aqui, claros, e 2 blocos claríssimos. Os 3 primeiros, eles vão falar aqui especificamente sobre os inimigos da cruz. E os 2 últimos, sobre os amigos da cruz. É bem didático aqui. Na verdade, o primeiro nem fala sobre os inimigos, ele fala mais do testemunho de Paulo. E aí ele vai discorrer no 18, no 19, sobre os inimigos da cruz, e no 20 e 21, sobre os amigos da cruz, sobre nós. Assim, eu espero. Irmãos, aqui em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17, a gente tem esse seguinte dilema. Muitas vezes a gente se pega com esse seguinte dilema. E na verdade, esse dilema, ele deixa de ser um dilema quando nós nos adentramos mais na palavra de Deus. Muitos se incomodam em atacar um falso ensino ou em atacar um falso argumento bíblico com a seguinte dúvida: será que se eu atacar, eu estou julgando meu irmão? Eu estou julgando, a Bíblia manda não julgar, não julgueis. Então será que se eu atacar e se eu falar que o irmão está errado, e se eu corrigir uma heresia que alguém está falando, ou não heresia, mas a forma de vida que a pessoa está levando, será que se eu chegar e dizer que ela está errada, eu estou julgando ela? Muitas vezes, até ovelhas ficam receosas porque um líder está praticando, vivendo heresia ou pregando heresia, e ele diz: eu não vou falar porque eu não quero julgar. A gente não pode julgar um crente. Mas é interessante, irmãos, porque a maioria do Novo Testamento e grandes passagens do Antigo também, nós temos profetas e apóstolos que estão visivelmente combatendo o falso ensino. Combatendo o falso ensino. A gente não vê nenhum receio de Paulo, nenhum receio de Pedro, de Tiago, de João. Olha, Apocalipse começa com
7 igrejas e ali nós temos combates a falsos ensinos e práticas que envolvem heresia. Olha que interessante Judas, a carta de Judas, Judas 3 e 4. Olha como ele inicia a carta, ele vai dizer assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los à luta pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: olha, eu ia escrever para vocês a respeito da salvação que temos em comum, mas eu tenho uma coisa mais urgente aqui para falar para vocês. Eu vou falar desses libertinos que estão acabando com a igreja do Senhor. Eu ia falar uma coisa, mas eu preciso falar para vocês sobre o falso ensino. Aqueles que estão se infiltrando no meio da igreja. Ou seja, o falso ensino, o combate ao falso ensino, na verdade, ele pega boa parte do Novo Testamento, incluindo aqui em Filipenses. Olha o versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Antes de falar dos outros, Paulo vai falar dele. Ele vai dizer, olha, antes de eu acusar aqui os inimigos, antes de eu falar dos inimigos e dos amigos da cruz, ele vai olhar para ele vai olhar para a sua vida e ele vai avaliar. Ele está dizendo assim, eu dou um bom testemunho. Olha, vocês podem ser meus imitadores. É interessante essa palavra imitadores aqui, porque ela carrega a ideia de uma corrente. Ela carrega a ideia de assim, vocês têm que me imitar e os outros imitar vocês. É uma corrente de imitação. Vamos imitar um ao outro. E para eu imitar vocês, vocês têm que agir com uma conduta boa, com uma conduta bíblica. Nós temos que ser dignos de imitação. Essa é a palavra de Paulo aqui. Vocês podem me imitar, porque eu estou avaliando a minha vida aqui e eu estou vendo que eu estou dando um bom testemunho. Então vocês podem me imitar. E Paulo, ele está falando o que sobre imitar ele? Imitar o que nele? Se a gente analisar a carta aqui, tem muitas coisas que a gente pode imitar ele. Paulo ele está recomendando não viver por partidarismo. Olha, eu não vivo por partidarismo, eu não vivo por vanglória, eu abandonei, eu falei para vocês do meu testemunho aqui, ele falou isso na carta, eu abandonei a minha vaidade pessoal, eu não considero o meu passado sem Cristo, que era sem Cristo, como ele vai dizer, como lucro, eu não considero, na verdade, para mim isso não vale de nada. Então, considerem a identificação com Cristo, ter o mesmo sentimento, a mesma mente de Cristo. É isso que eu quero que vocês me imitem. E façam os outros lhe imitarem aí na igreja de Filipenses. E mais, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Olha, Paulo já havia falado de exemplos. Paulo deu exemplos aqui na carta. Ele falou de Timóteo. Ele falou de Epafrodito. Esse é o exemplo. E vejam os exemplos que eu estou dando a vocês. São exemplos de abnegação. São exemplos de pessoas que decidiram viver para o Evangelho. Imitem essas pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele vai dizer, pois muitos que andam entre nós, versículo 18, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
É interessante porque ele não está falando dos de fora da igreja. Ele não vai perder tempo com os de fora da igreja. Os de fora da igreja, a gente já sabe que são inimigos por causa da forma como elas vivem. Eu estou falando das pessoas que andam entre nós. Eu estou falando dos que são dentro da igreja. Dos que estão dentro, dos que estão infiltrados. Dos que estão com a capa de crente. E ele está dizendo assim, não são poucos. Olha, muitos andam entre nós. Tem muita gente dentro da igreja que não é crente. É isso que ele está dizendo. Essa é uma informação valiosa e alarmante. E vai ficando mais grave. Porque ele vai dizer assim, olha, muita gente, estão dentro da igreja, e repetidas vezes eu estou dizendo a vocês, e agora eu estou dizendo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eu não camuflei que eles não são crentes, não. Eu disse a vocês várias vezes. Aqui é uma parte dramática da carta, e eu estou dizendo agora, eu estou escrevendo e eu estou chorando. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Isso acaba, irmãos, com qualquer dilema errôneo de dizer assim, não, se ele está dizendo que é cristão, mesmo sabendo que ele está pregando errado, que ele está cantando errado, eu não posso mexer na vida dele, eu não posso falar com ele. Por quê? Porque a intenção dele é tão boa, rapaz. Às vezes a gente coloca a intenção em cima da doutrina. Pelo menos, tem tanto jovem que está fazendo tanta coisa errada. Ele tá pregando errado, ele está cantando errado, mas pelo menos ele está aqui, rapaz. Olha que intenção bonita a dele. E aí eu coloco a intenção em cima da doutrina. E ele está dizendo, olha, eu não tenho receio nenhum. Eu disse várias vezes e estou dizendo de novo aqui, chorando, eles são inimigos da cruz. Quando alguém é cristão, não tem o direito de apontar o erro na cara dos outros. A gente tem que fazer isso com mansidão. Não é de qualquer jeito, mas a gente deve mostrar. E também precisamos ser exemplos. A mesma forma, e uma coisa não invalida a outra. Esses inimigos não são nossos. Esses inimigos não são meus. Esses inimigos não são seus. Esses inimigos, Paulo está dizendo que são inimigos de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. E é por isso que eles são tão perigosos. Por quê? Porque, olha, a pessoa tem uma capa de pastor, ela fala parecido como um crente verdadeiro, ela convive na mesma igreja, mas quando ela prega, ela não aproxima as pessoas a Cristo. Ela afasta. Por quê? Porque ela está falando heresia. Porque em vez de ela alimentar a igreja com alimento sólido, ela está contando historinha, ao invés de pregar a palavra de Deus. E ela está afastando as pessoas de Cristo, do convívio com a palavra. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Como é que a gente pode identificá-los? O versículo 19, ele é cirúrgico nisso. Porque ele vai dizer assim, ele vai nos dar 4 características claras dos inimigos de Cristo. O que é que eles fazem para serem considerados inimigos de Cristo? É o versículo 19, perdão. O destino deles é a perdição. Primeira característica. O destino deles é a perdição. Segunda, o Deus deles é o ventre. Terceira, a glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar. E quarta, visto que só pensam nas coisas terrenas. São 4 frases separadas aqui e bem claras para a gente. Ele vai começar pelo fim. Ele já vai decretar o destino deles. Primeira característica, o destino deles é a perdição. Eles não vão para o purgatório. Eles não vão para o lugar de descanso
e eles vão ter uma segunda chance. Eles não vão reencarnar. Eles vão para o inferno. Ele já começa assim. Ele já vai dizendo o destino deles. Olha o fim deles. O fim deles é a perdição. Veja que se volta contra eles, porque o que eles fazem é querer causar perdição nos outros. Mas é o que justamente vai acontecer com eles. A obra deles é afastar eles de Cristo. Mas, na verdade, ele está se afastando de Cristo e ele vai para o inferno. O pregador e o falso pregador é a coisa mais violenta, mais brutal que uma igreja pode receber. O falso ensino mata uma igreja rápido, fácil. O falso ensino, ele vai definhando a igreja. É a coisa mais prejudicial que alguém poderia receber. É o falso ensino. E está aí várias pessoas repletas de falsos ensinos. Segunda característica, o Deus deles é o ventre. É interessante essa frase porque, como assim o Deus deles é o ventre? Eles só pensam em comida, será que é isso? E é literalmente assim, ó, o Deus deles é o sistema digestivo deles. Aí você pensa, como assim? O que seria isso? E aí os comentaristas se dividem nisso aí. É interessante, porque ele vai dizer assim, uns falam que ele está combatendo os falsos ensinos judaicos, que só pregavam aquela dieta regrada da lei cerimonial. É justamente o que o autor de Hebreus vai combater. A lei cerimonial, a continuação da lei cerimonial. A gente viu isso na semana passada, inclusive. Lá em Hebreus 13, 9, vai dizer assim, não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter um coração confirmado com graça e não com alimentos. Olha, ele está dizendo assim, olha, esqueçam essa dieta rigorosa que o judeu tem que seguir por causa da lei cerimonial, porque Cristo acabou com isso. Que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Então, uns comentaristas vão dizer, olha, aquele que se preocupa com o ventre são esses legalistas que ainda estão achando que o cumprimento na lei cerimonial vai fazer com que ele chegue a algum lugar. É esse que se preocupam com o ventre. Não é, isso aqui não é uma expressão assim, fulano tem o rei na barriga. Né? Tem essa expressão que diz. Fulano, ele só se preocupa com o próprio umbigo. Não, ele não está falando sobre vanglória aqui. Esse não é o contexto. Aqui ele está, os comentaristas vão dizer que é o legalismo. Não é que o Deus deles está no ventre. O Deus deles é o ventre. Essa é a ideia. É a observância dos rituais. Por outro lado, eu tenho a interpretação de que isso aqui não é um combate ao legalismo, mas é um combate aos libertinos. Ou seja, na verdade, Paulo está combatendo aqueles que se digam assim, pode colocar tudo para dentro. O Deus deles é o ventre. Pode beber, pode usufruir da carne, porque a carne é má, mas o espírito ele não se contamina com o que você faz na carne. É aquele dualismo, é aquela heresia que permeavam a igreja. Você pode usar de imoralidade com a sua carne, você pode fazer tudo porque isso aqui vai acabar, mas o espírito ele se mantém puro. Então, faça tudo. Somos livres, somos libertinos. Já que somos livres, não existe lei, não existe pecado que possa infringir o nosso espírito. Nosso espírito é puro, porque Jesus morreu por ele. Esse é o combate aqui do Deus deles, está no ventre. Pode satisfazer todo o seu apetite, pode colocar tudo para dentro. E é interessante, irmãos, porque não existe razão para a gente descartar essas duas interpretações. No sentido de que todos esses dois exemplos, o legalista e o libertino, eles se encaixam aqui o Deus deles é o ventre. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia condena os dois tipos de pecado, tanto o libertino quanto o legalista. Não tem como você... Paulo poderia muito bem estar falando do legalista aqui, como do libertino. A gente não sabe especificamente o povo de Filipenses se eles estavam indo para o legalismo ou para ser libertino. Aqui se encaixa perfeitamente nos dois exemplos. Tanto é que em Gálatas ele vai combater os libertinos.
Olha, ele pregava o outro evangelho, ele pregava o desapego às leis de Deus. Ele está combatendo os libertinos aqui. E em Hebreus, o autor vai combater os legalistas. Vocês querem continuar com a lei cerimonial, está errado. Ou seja, esses dois tipos se enquadram na característica, o Deus deles é o ventre. Os dois afastam Cristo das pessoas, tanto o legalismo quanto o libertino. A terceira característica diz aqui que a glória deles, versículo 19, está na sua vergonha. Ou seja, isso é uma característica muito comum do descrente, mas agora ele está falando do falso crente. Aquilo que ele deveria se envergonhar, eles se gloriam. Aquilo que eles deveriam nunca falar, eles têm orgulho de falar, eles acham bonito. Olha como isso se encaixa no legalista e no libertino. Os dois se gloriam de pecados abomináveis na prática cristã. Não se gloriam no sofrimento de Cristo que nos livra de qualquer legalismo e qualquer libertinagem. Se gloriam nas suas ações vazias. Esse discurso de que, olha, eu não preciso ser exemplo de ninguém. Esse discurso de ninguém pode me julgar. Eu faço o que eu quero. Eu não preciso dar testemunho. Eu sou livre. Nesse sentido, é um discurso maligno. É algo diabólico. Não é o discurso bíblico. Isso envergonha a Cristo. E a última característica que ele vai destacar aqui dos inimigos, ele vai dizer assim, visto que só pensam nas coisas terrenas. Olha como isso é interessante, porque esse pensam aqui, eles só pensam nas coisas terrenas. Remete aqui, é a mesma expressão do capítulo 2, quando ele diz assim, tenham o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Tenham o mesmo entendimento de Cristo Jesus. Tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele agora pega esse sentimento, esse pensamento, e ele está dizendo, o sentimento do inimigo da cruz é no terreno, não é em Cristo. É nas coisas terrenas. Por isso que o versículo, se eu não me engano é o 5 ou 6 do capítulo 2, ele é chave. Esse tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Porque o que é que o inimigo faz? Ele faz o contrário disso. Enquanto o crente tenta buscar a mente de Cristo, o falso mestre busca ter a mente das coisas terrenas. Ele só pensa nas coisas terrenas. Por isso, o contraponto aqui do versículo 20. Olha, ele diz assim, eles só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. Mas a nossa pátria, pois a nossa pátria está nos céus. O inimigo da cruz, ele só pensa no aqui, no agora. O que é que vai acontecer agora? Nós pensamos no céu. Nós sabemos que a nossa pátria está nos céus. Essa é a característica do falso mestre. Ele só pensa no mundo, na vida dele, no agora. Ele não fala do céu. Ele não alerta os seus membros sobre o inferno. Ele só fala... O tema da pregação dele é como adquirir sucesso na vida. O tema da pregação dele é como conquistar os seus sonhos. O tema da pregação dele é usando a Bíblia para alcançar os seus objetivos. Ele faz isso. Esses são os temas que ele se debruça. Ele só pensa nesse mundo. Ele não pensa no céu. Ele não alerta sobre o inferno. Essa é a característica do inimigo da cruz. E depois de falar dos inimigos, ele fala dos amigos. São dois pontos claríssimos, como eu falei. Versículos 20 e 21. Já no versículo 17, voltando aí, ele vai falar, ele vai dizer, eu sou um amigo da cruz, sejam meus imitadores. Eu sou um amigo da cruz. E não só irmãos, sejam meus imitadores, eu sou um amigo da cruz, e observem os que vivem segundo o exemplo que nós temos dado a vocês. Não só eu, mas Timóteo é um bom exemplo de amigo da cruz. Epafrodito é um bom exemplo de amigo da cruz. Agora, ele nos dá também 4 declarações dos amigos da cruz, que são
contrapontos dos inimigos. Ele vai fazer esse paralelismo que nós chamamos. E ele vai dizer no versículo 20: pois a nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso destino não é a perdição. Primeira característica do inimigo, o destino deles é a perdição. O nosso é o céu. É o contraponto. O destino deles é perdição. A nossa pátria não é o inferno. A nossa pátria está no céu. Olha o contraste com o versículo 19. Nenhum lugar desse mundo, irmãos, pode ser chamado de nossa pátria. Nenhum lugar desse mundo. Nossa pátria está nos céus. O que é que a Bíblia fala sobre nós? Nós somos forasteiros. Nós somos estrangeiros. Somos peregrinos. Em João 14, Jesus vai dizer: olha, eu tenho que ir, porque eu tenho que preparar-vos um lugar. Tenho que preparar um lugar para vocês. Vocês não são daqui. Vocês não vão morar aqui eternamente. Aqui é interessante porque ele vai dizer 20, né? Pois a nossa pátria está nos céus. Esse nos céus, ele remete ao novo céu. O sentido aqui é novo céu. Ele está falando diretamente da Nova Jerusalém, do lugar que nós vamos morar eternamente com Jesus. Ele está remetendo lá a Apocalipse 21. O nosso lugar é a Nova Jerusalém, lá no local da habitação eterna de Jesus Cristo. E ele vai discorrer isso no versículo 20 ainda. Os companheiros da cruz não podem deixar de ser peregrinos, estrangeiros. A gente não pode se identificar com esse mundo, se apegar às coisas desse mundo. É muito fácil porque a gente está convivendo aqui. Então é muito fácil a gente se apegar com as coisas daqui. Não se apegue, porque tudo você vai deixar para trás. Quem é peregrino, quem é forasteiro, não é inimigo da cruz. Ainda no versículo 20, ele vai dizer, nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso combate diretamente o segundo ponto deles. O Deus deles é o ventre. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Deus deles é o ventre, o nosso é o Senhor. É interessante porque aqui aguardamos o Salvador. Salvador aqui é Quírios. Quírios é o Messias, é o divino. Os amigos de Cristo valorizam a cruz de Cristo. Nós vamos conviver com Cristo. Ele é a manifestação do Pai. Nós nunca vimos Deus, nós não vemos Deus, e eu arrisco a dizer que nós nunca veremos Deus. Mas Cristo, nós vamos conviver com Ele. Por quê? Porque Ele revela a glória do Pai. Eu coloquei aqui que Ele tem poder para revelar, e eu tirei isso de um comentário, Ele tem poder para revelar o Pai através dEle mesmo. Ele é o Deus que servimos. Veja o versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O qual, quem fala isso? Versículo 20, o nosso Salvador, Jesus. Ele, Jesus, o qual Jesus transformará o nosso corpo de humilhação. O que é que nós temos hoje, irmãos? Nós temos um corpo humilhado. Nós temos um corpo totalmente afetado pelo pecado. E é interessante porque ele não está defendendo aqui, na verdade ele combate isso nas outras cartas. Ele não está defendendo esse dualismo de que o corpo é podre e a alma é santa. Quando ele fala corpo aqui, ele está incluindo os dois, corpo e alma. Ele está incluindo corpo e espírito. Ele está dizendo, no estado que você está, corpo e espírito, é um estado humilhado. Somos seres, infelizmente, tocados pelo mal. Nada do que a gente faz é perfeito.
Olha, tudo é passível de melhora. Não tem nada que a gente faça, nada do nosso trabalho, do que a gente faz na igreja, nada. Não tem pregação que eu bole que seja perfeita. Não tem. Tudo é passível de correção. Sempre pode ter uma chance, uma pessoa que saiba mais, que tenha mais experiência, assim, você podia melhorar nisso aqui. E nunca vai ficar perfeito, mesmo se ele der a opinião dela. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de fazer nada perfeito, porque não somos perfeitos. Estamos nesse estado humilhados. Sempre somos passíveis de correção. É a regra do crítico. A regra do crítico é, não existe filme perfeito. Toda obra poderia ficar melhor, é só ter uma pessoa mais experiente para dar uma ideia e ela poderia ficar melhor. É sempre assim, por causa do nosso estado de humilhação. O reverendo Leandro Lima, no módulo que eu paguei com ele sobre Filipenses, ele vai dizer o seguinte, aqui sobre isso, né? Ele vai dizer, quando a gente olha para o nosso estado de humilhação, o orgulho é o pecado mais tolo que a gente pode vir a cometer. Na prática é isso. Orgulho é a maior tolice da humanidade. Se achar melhor que o outro é a maior tolice da humanidade, porque nós, por igual, estamos humilhados. Ninguém está num patamar melhor no termo de depravação, de humilhação. O que nos diferencia não vem de nós. É dom de Deus, é a graça de Deus. Então por que se achar melhor? É tolice, totalmente tolice. Mas o nosso Deus não é o ventre. O nosso Deus é Jesus. A nossa glória será a reversão do vexame. O Leandro Lima fala. A reversão do vexame é a reversão do corpo humilhado, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo nos diz como nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu porque nós vamos ficar iguais a Cristo. Só assim nós vamos poder estar na Nova Jerusalém. Vamos ficar iguais a Cristo. Irmãos, tem algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre um corpo ressurreto. Algumas coisas que a gente já pode identificar. O corpo ressurreto, ele é um pouco diferente, ou muito diferente, do corpo que nós temos hoje. Primeiro, ele é um corpo físico. Nós não viramos um fantasma. Até porque Tomé toca nas feridas de Cristo. Ele é um corpo físico. Jesus ressuscitou, isso é importante, no mesmo corpo que tinha morrido. Então ele não pegou um novo corpo, é o corpo que estava lá na tumba, e ele sai da tumba, e esse corpo é transformado. Então é o mesmo corpo. Então o que é que vai acontecer, Eduardo? A pessoa, ela foi queimada. Isso não é dificuldade para Deus. Ele vai juntar as cinza por cinza, ele vai fazer o corpo e ele vai nos dar automaticamente um corpo ressurreto. Mas é o mesmo corpo que a gente morreu. Porque foi assim com Cristo. E o que aconteceu com Cristo vai acontecer com a gente. Segundo ponto, os evangelhos dizem que as pessoas não reconhecem Cristo de primeira. Isso é uma informação importante. Ele chega lá e as pessoas de primeira não reconhecem. Se não reconhecem, é porque ele estava diferente. Porque não tem sentido, não tem explicação. Como é que eu convivo com uma pessoa, eu amo a pessoa, ela morreu, 3 dias depois ela volta e eu não reconheço ela? Não tem sentido. Aquela pessoa eu a amo, eu estava convivendo com ela nos 3 últimos anos, eu vi o rosto dela todo dia. Ela acabou de morrer, faz 3 dias, voltou e eu não reconheci de primeira. Ou seja, tem alguma coisa diferente. Não deu para reconhecer. Era Jesus, mas ele estava diferente. Era Jesus, mas ele estava diferente. Segundo, não é um corpo que é limitado ao espaço. Porque Jesus aparecia e desaparecia dos lugares. Ele estava lá, João chega, que ele chega no meio deles, Pai seja convosco. Estava tudo trancado. Pai seja convosco. E depois ele some.
Não é um corpo que precisa de alimento. A gente vê passagens que Jesus corta o pão, e aí eles identificaram Jesus, não pelo rosto, mas quando ele cortou o pão, pela maneira de cortar o pão. Provavelmente Jesus comeu ali, tinha pães. Jesus, no episódio lá com Pedro vai pescar, provavelmente Jesus comeu ali alguns peixes, mas Jesus não tinha mais a necessidade de comer. Se a gente não comer, a gente fica fraco, o nosso corpo ressurreto não vai ficar. A gente pode comer talvez por prazer, mas só para sentir o gosto e ter o deleite do sabor, mas não por necessidade. Não teria mais essa necessidade. Um corpo perfeito, um corpo glorioso. Esse é o corpo que nós vamos ter. Um corpo que não está restrito às leis naturais, diferente do nosso corpo humilhado. Um corpo que envelhece, um corpo que padece, que está sujeito aos sofrimentos e à própria morte. Estamos nessa posição de vergonha, mas a nossa glória não é essa. Ele está dizendo, olha, para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa glória é quando seremos transformados e receberemos o corpo da sua glória. Então, enquanto os inimigos de Cristo, eles se gloriam no seu próprio pecado, esse é o terceiro ponto deles, se gloriam no seu próprio pecado, a nossa glória está em Cristo, quando nos der o corpo glorificado, nossa glória materializada através do corpo glorificado. Os inimigos da cruz se preocupam com as coisas terrenas, essa é a quarta característica deles. Ou seja, eles têm uma visão limitada da vida. Mas nós cristãos acreditamos no que? Segundo o versículo 21, a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Esse é o contraste. Existem aqueles que se preocupam com as coisas da terra e aqueles que adoram aquele que subordina todas as coisas da terra, debaixo da terra, acima dos céus, a sua autoridade. Esse é o contraste dos inimigos e dos amigos da cruz. Vale a pena a gente voltar. Volte aí, Filipenses 2, 9 a 11. Olha que interessante. Filipenses 2, 9 a 11. Vai dizer: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nas três esferas do cosmos hebraico, céu, terra e debaixo da terra. Os amigos de Cristo são aqueles que olham além das coisas terrenas. Eles não ficam preocupados com a autoridade que está sobre... Poxa, agora acabou o mundo, porque é que essa pessoa vai governar sobre mim? Não, porque ele está olhando aquilo que tudo está submetido a ele. A verdadeira autoridade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, pare de olhar só debaixo do sol. Ele está pegando a fala de Salomão. Está na hora de você olhar acima do sol. Você está olhando o líder que está governando aqui, a sua região. Olhe para o maior líder. Olhe acima do sol. Reconheça a verdadeira autoridade. Ele é esse ser poderoso em tudo. Então, irmãos, diante desses versículos aqui, eu tenho 4 rápidas aplicações para fazer. Primeiro é que antes de olharmos para os erros dos outros, a Bíblia manda julgar, certo? Mas antes de julgarmos os outros, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Antes de Paulo falar dos inimigos da cruz, ele vai analisar a vida dele. Ele vai fazer um autoexame da vida dele. Devemos nos livrar de qualquer sentimento de vaidade, de superioridade, porque temos acesso à palavra correta, por exemplo. Se eu tenho acesso à palavra correta e faço parte de uma igreja que tem acesso à palavra correta, eu sou superior aos outros. A gente tem que tirar esse sentimento aqui
E agir como imitador dos que praticam a palavra. E procurar fazer com que outros nos imitem. É uma corrente de imitação. Vamos fazer com que outros nos imitem. Se a gente está cumprindo a palavra, se a gente está fazendo um culto que Deus se agrada, como é que a gente pode fazer os outros imitarem a gente? Porque isso vai ser muito bom para o reino. Isso não é superioridade. Isso não é se achar melhor. Isso é passar a palavra de Deus. Vamos fazer as outras pessoas imitarem a nossa prática. Porque se a nossa prática é bíblica, a nossa função é fazer os outros imitarem. Paulo, ele não está se achando superior aqui. Devemos imitar uns aos outros, mas não devemos imitar os inimigos da cruz. Não imitem. Não imitem, ele vai dizer, não imitem essas 4 características. Sejam o oposto disso. Olha o que é que Jesus vai dizer lá em Mateus 7. E eu vou pedir para você abrir. Mateus 7, 3-5. Por favor. Mateus 7, 3-5. Jesus fala exatamente sobre isso. Ele está dizendo assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Somos seres muito críticos, irmãos. Tudo a gente reclama. Isso faz parte da natureza do ser humano. Tirando o casamento, né? No casamento não existe isso, né? A gente não fica falando do erro do outro, só do nosso. É uma ilusão isso, né? Mas somos assim. A nossa natureza caída, nosso estado humilhado faz a gente sempre criticar o outro e parar de olhar os nossos erros. O que é que Paulo está dizendo? Antes de tudo, avalie a sua vida, avalie a sua atitude. A gente precisa melhorar muito nisso. Segundo, isso não anula o fato que nós devemos sim olhar para os outros. Depois de olharmos para nós mesmos, devemos olhar para a conduta dos outros, porque uns são, ele está dizendo, inimigos de Cristo. E a Bíblia adverte sobre os comportamentos dele. Está dizendo aqui, ó, uns são legalistas, cuidado com o legalismo. Uns são libertinos demais, nada é pecado, cuidado com esses. Uns se orgulham com seus próprios pecados. Nitidamente o que ele está fazendo é um absurdo e ele acha que ele está abalando por causa daquilo. Outros que apenas se preocupam com as coisas daqui, só se preocupa com o problema aqui, só se preocupa com a vida dele aqui. O seu destino é a perdição. Irmãos, do mesmo jeito que Paulo está dizendo que muitos rodeiam ali os filipenses, existem muitos aqui hoje. Ele não está falando dos distantes da igreja, ele está falando dos próximos, dos que dizem cristãos, homens que estão sonegando a palavra. É incrível, existem pessoas que elas têm coragem de dizer assim, olha, eu estou nessa igreja aqui, eu sei que a palavra é errada. Às vezes, fulano fala umas coisas que tem nada a ver. Eu sei, porque eu tenho uns anos de cristão, de Bíblia, eu sei que está errado, mas pelo menos tem um DI tão legal o DI daqui, rapaz. O DI daqui é tão bom. Aí vale a pena ficar por isso. Não, eu sei que aqui tem heresia, não tem um bom ensino, tem um que prega bem, tem outro que não prega, mas aqui tem tanta programação boa, tem tanta coisa que a gente pode fazer e momento de comunhão. Então isso eu acho que vale mais. Olha, pelo menos os meus filhos têm amigos aqui. Se for para outra igreja não vai conhecer ninguém. O ensino aqui não é bom, mas aqui eu fico com os amigos dos meus filhos e com os pais dele, e quando eu chegar em casa eu assisto a pregação de Augusto Nicodemos e fica tudo certo, pronto. Eu estou alimentado e meu filho está feliz. Tem gente que pensa assim. Líderes que estão sonegando a verdade para as suas ovelhas. E as ovelhas sabem disso. Mas não tem problema. O verdadeiro ensino não é importante para as pessoas. Outras coisas são.
Não negocie o verdadeiro ensino na sua casa. Não negocie o verdadeiro ensino na igreja. Não negocie o verdadeiro ensino no rádio que você está escutando. Se no rádio que você está escutando é um falso ensino, mude de rádio. Desligue o rádio. Hoje a gente tem a tecnologia, que a gente tem podcast, a gente tem pregação, que a gente tem fácil acesso ao verdadeiro ensino. Antigamente não tinha isso. Ou era o rádio durante a semana, ou não era nada. Hoje em dia nós temos acesso. Então vamos usar isso para a glória de Deus. Se alimente da palavra verdadeira. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Você vai ver como você vai mudar. Comece a se alimentar da palavra verdadeira. É igual uma dieta. Comece a se alimentar das coisas saudáveis. Você vai ver como seu corpo vai mudar. Comece a se alimentar da palavra verdadeira. Que você vai ver na prática. Que você vai lembrar dos versículos que você estudou. Você vai lembrar daquela aplicação que você viu do pastor. E aquilo ali tá casando com a dificuldade ou o desafio que está acontecendo na sua vida. E isso vai lhe fazer melhorar a sua vida espiritual. A maturidade espiritual irá cada vez mais se aperfeiçoar. Penúltimo ponto, irmãos, devemos nos comportar como amigos de Cristo e mostrar que a nossa pátria não é essa. Mostrar que somos brasileiros temporariamente. Tem um tempo determinado. A Bíblia fala que nós somos estrangeiros e nós somos peregrinos. Nenhuma nação nesse mundo é cristã. Nenhuma pátria nesse mundo é cristã. Não se engane. Nenhuma pátria nesse mundo vai caminhar para adoração a Deus. A gente pode ter líderes cristãos. Ah não, fulano é cristão, fulano é um líder cristão, mas nenhuma pátria. Para uma pátria se tornar cristã, ela precisa negar todos os seus valores mundanos. E isso nunca vai acontecer até Jesus voltar. Isso nunca vai acontecer. Pelo contrário, se você analisar Apocalipse, a partir ali especificamente do 19, você vai ver que as nações vão se juntar para guerrear contra Jesus. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não coloque as suas esperanças em nenhum governo. Pode ser de qualquer ideologia. Todo ele é corrupto. Todo ele não é cristão. O Brasil perder é até bom. A gente vai ficando muito patriota. Aí o Brasil perde, a gente... a minha nação não é aqui. Pronto. Né? É importante. Para a gente não ficar tão... o Brasil é o melhor. O Brasil é cristão. É bom essas coisas acontecerem. Esse ano é uma surra, né? Que a gente levou, 2022. Para a gente levar e dizer, ó, a minha pátria não é aqui. Eu tenho certeza. Depois desse ano eu tenho certeza. Por quê? Porque é isso que Deus está dizendo. É sempre assim. Nas eleições, a gente fica, né? Nós cristãos, nas eleições, sempre temos que escolher o menos ruim. Sempre vamos escolher os menos ruins. O menos ruim. Sempre. Nunca vamos ter um lado certo para escolher. Nunca. Isso nunca vai acontecer. O lado certo e o lado errado. É sempre o menos ruim. E eu sempre vejo a mesma decepção. Ah, agora nessa eleição, mais uma vez, a gente fica decepcionado e tem que escolher o menos ruim. Mas é sempre assim. Não tem um ideal, um fidedigno ali, um perfeito. Não dá. A gente precisa se acostumar com isso, na verdade. É sempre o menos ruim e pronto. Quando ele voltar, iremos morar na nossa pátria. Essa pátria é justa, essa pátria é boa, essa pátria é 100% sem corrupção. Esse é o nosso, ele vai dizer, ó, esse é o nosso destino, esse é o nosso fim. Diferente do destino dos inimigos de Cristo. Se comporte como alguém que não é daqui. Se comporte como tal. Você é um cidadão dos céus. Você está aqui como embaixador. Se comporte como tal. Você não é daqui. Você pertence à pátria celestial. Irmãos, por último, não pensemos nas coisas terrenas. Lucas 12, Deus vai chamar aquele que só pensava na aposentadoria. É a parábola daquele que vai plantar, o rico, né, produz com abundância. Ele vai dizer, olha, eu vou fazer tudo e eu quero me aposentar bem. No versículo 20 de Lucas 12, ele vai dizer, louco, esta noite lhe pedirão a tua alma
E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Existem pessoas que elas chegam num determinado patamar da vida, num determinado patamar ou social ou financeiro, e elas acham que elas não precisam mais de nada. Aquelas expressões na internet, né? Venceu na vida. Fulano venceu na vida, né? Por quê? Porque agora ele chegou no nível que ele é perfeito. As coisas que ele conquistou é perfeito. Seja no nível de poder, de status, coisas que as outras pessoas têm. Olha, eu tenho tudo que eu quero. Eu acabei aqui, né? Tudo que eu quero eu tenho. Ou seja, eu não preciso melhorar em nada. Conseguem tudo e se dão por satisfeitos. Mas elas só progridem nos amores terrenos. Elas acham que elas só precisam conquistar o que é terreno. Jesus chama essa pessoa de louco. Ah, me aposentei, tenho suficiente para viver, vou viver a minha vida tranquila aqui. Só isso que importa. Jesus diz, louco. Se tudo na vida se resume a se aposentar e aproveitar a aposentadoria, nós que pensamos isso, somos loucos. Amigo de Cristo não se ajoelha para essas coisas. Amigo de Cristo se ajoelha para aquele que é tão poderoso que todas as coisas estão sujeitas a elas, a verdadeira autoridade. Jesus, ele tem o poder de subordinar, ou seja, colocar todas as coisas debaixo do seu pé. É isso que ele vai dizer quando ressuscita. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse Deus é melhor do que o ventre. É melhor do que as coisas que a gente coloca para dentro do estômago. E entenda, sem a cruz, Jesus ainda continuaria todo poderoso, mas ele não seria redentor. Ele não seria aquele que comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça e nação. Por isso que os amigos de Cristo, eles entendem a importância da cruz. Eles valorizam a cruz. Eles cultuam para relembrar da cruz e do seu sacrifício. E eles entendem o tamanho do poder, da relevância desse sacrifício em suas vidas. Em Cristo ele está dizendo que nós fomos destinados para a glória, nesse estado de humilhação. O que é que a gente deve fazer nesse estado de humilhação? Agora é carregar a nossa cruz. A cruz até o Calvário, até a morte. Por causa do pecado, se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer. Mas em Cristo, esse não é o nosso destino final. O nosso destino final não é a perdição. Fomos destinados em Cristo para a glória. Então, quem somos nós? Amigo ou inimigo de Cristo? Pensemos nisso. Amém? Amém. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de louvor e de adoração. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse culto que nós prestamos a Ti. Esteja conosco, nos prepara agora para a escola dominical. Nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos dá um bom domingo, período de adoração, de descanso também. Nos prepara para o culto na Igreja Presbiteriana Aliança, onde nós vamos ouvir a Tua palavra também, vamos prestar o culto na comunhão com aqueles irmãos. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém.
Vamos agora à nossa doxologia. Deus supremo, benfeitor, anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos durante a tarde, não é? No período das 17 horas, nós vamos nos juntar aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Aliança, como eu avisei no grupo. Então,